noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe um tema aqui para o nosso estudo, que são os vícios na visão espírita. Esses vícios que nós vamos falar a respeito de tabagismo, de alcoolismo, da gula, sexolatria. Então, assim, eu estou chamando ele de vícios materiais, vamos dizer assim, né? E para tratar de um assunto desse, a princípio eu gostaria de apresentar alguns números no mundo a respeito de todos eles, né? Vamos lá, muito rapidamente. O Relatório Mundial de Drogas 2021. Aqui nós temos apontando 275 milhões de pessoas viciadas em drogas. E nós estamos falando de pessoas na faixa de 15 a 64 anos. Dessas 275 milhões, 36 milhões em todo o mundo sofrem de transtornos por uso de drogas, né? E o grande número ainda de consumo é essa droga aqui, ó, cannabis, que é mais de 188 milhões de pessoas. Para quem não conhece, a cannabis é a maconha, né? Então é o grande número de viciados nela ainda. No caso do tabaco, nós temos 1 bilhão de fumantes no mundo. Desses, mais de 8 milhões de pessoas morrem por ano em função do tabaco. Desses 8 milhões, 7 milhões, ou mais de 7 milhões, morrem por uso direto do tabaco, é o fumante direto. E em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem por uso indireto do tabaco. No Brasil, são quase 162 mil mortes anuais por causa do tabagismo. No caso do álcool, nós temos mais de 3 milhões e 300 mil pessoas que morrem por ano em função do uso de álcool. 25% dessas mortes estão entre pessoas de 20 a 39 anos, jovens, né? Mais de 4 milhões de brasileiros são considerados alcoólatras, também a partir dos 15 anos de idade, esses dados. Em 2020, teve um aumento de mortes por abuso de álcool no Brasil de 18,9%, que é esse número aqui. A gente pode ver aqui nesse gráfico que os números vinham mais ou menos estáveis, né? Aí, quando chegou aqui 2019 para 2020, esse pulo de 18%, que eles falam muito que é em função de pandemia, em função da pandemia que esse número aumentou. E os grandes responsáveis para levantar esse número são pessoas que morreram na faixa de 25 a 49 anos. Também muito jovens aí nessa faixa. Bom, aí, enfim, o consumo de drogas em geral, ele traz alguns problemas para nós, né? Que eu quero relatar aqui, que eu chamei de geradores de karmas negativos. E o que são isso? Frequentemente nós vemos notícias aí de desencarnados, né, por acidente automobilístico envolvendo pessoas alcoolizadas. Isso é diariamente. Quadros clínicos ligados ao tabagismo também. A pessoa adquire câncer, né, tem vários tipos de câncer que o cigarro pode causar. Quadros clínicos ligados à alimentação exagerada ou prejudicial. Aí nós podemos ter colesterol alto, triglicérides alto, entupimento de veia, infarto que vai ocasionar, né, e aí vai. Overdose de tóxicos. Nesses itens aqui, a gente pode considerar o seguinte: a pessoa que tem vício no álcool, na droga, tal, o que acontece? Ele está acabando com a vida dele prematuramente. Então, nós podemos considerar o quê? Quando ele desencarna, isso é um suicídio? É um suicídio, não é um suicídio direto, ele não estava com vontade de se matar, mas é um suicídio indireto, não deixa de ser. É a condição que o André Luiz chegou lá no plano espiritual, como um suicida, que ele ficava bravo, tal, né, mas era um suicídio indireto. E tem os homicídios impulsionados pelo uso de álcool, de drogas, né, e outras substâncias mais. A pessoa que é um pouco mais de coragem, né, ele toma um álcool ou uma droga, ele tem a coragem de praticar um assalto, um roubo, outras coisas mais, fica corajoso, chega em casa, briga com a esposa, com a companheira, bate nela, ou até assassina ela, né? Então, aí são quadros muito graves que envolvem essa questão de vícios. E daí nós vamos pegar, na visão espiritual diretamente falando, a glutonia, que é a gula, o tabagismo, o alcoolismo e toxicomania, o camarada que é viciado em tóxico, o que vai ocasionar para ele? Intoxicação e degradação do perispírito. Essas substâncias são eterizadas e absorvidas pelo perispírito. A sexolatria, ele vai ter perda de fluidos, né, vitais.
que vai acontecer o quê? Perda de tônus vital. Esses dois casos são absorvidos por espíritos. Nos lembramos que Kardec falou que espíritos estão ao nosso redor o tempo todo, estão se acotovelando conosco. Está lá na introdução do livro dos Espíritos, item 6, se não me falha a memória. Então, os espíritos estão ao nosso redor. E alguns espíritos, quando desencarnaram também com vício em droga, em bebida, em cigarro, essas coisas todas. E eles sentem a tal da abstinência, né? Mesmo no plano espiritual, porque aquilo está impregnado no perispírito dele. E aí ele procura os encarnados justamente para absorver esses fluidos que os encarnados vão expelir, né? E aí nós temos a parasitose e a indução ao vício. O que seria a parasitose? É um espírito que está desencarnado que vai ficar parasitando. É um parasita, um vampiro, vamos dizer assim. É o vampirismo que se chama, né? E ele vai ficar induzindo, ele vai analisar aquela pessoa e vai ver qual a condição dele, quais são as fraquezas dele. Pô, ele gosta de beber? Eu também gosto. Então ele vai começar a induzir essa pessoa ao hábito da bebida cada vez mais para ele poder também se satisfazer. Aqui eu coloquei algumas fotos para dar uma ideia para a gente. Aqui nós temos uma pessoa, né, com um companheiro aqui, estimulando ele ao fumo, à bebida, provavelmente. A moça aqui em cima com a companheira dela também, com os rapazes aqui bebendo. Aqui atrás nós temos dois, com esse rapaz e essa moça, talvez induzindo a sexolatria, alguma coisa parecida, ou bebida, não se sabe. Mas eles ficam assim, induzindo as pessoas. E nós vamos ver no livro do Sexo e Destino, tem um personagem lá, o Cláudio, que ele sofre um vampirismo, né? Quando o André Luiz chega lá com o mentor dele na casa desse Cláudio, ele está lá com uma garrafa de uísque na mesa, deitado num divã, e dois espíritos lá dentro, dois vampiros. Um resolve, quero beber, vamos beber, eu quero beber, fala para o Cláudio, né? E daí ele toca no ombro dele, vai abraçando ele, até que ele se encaixa. O André Luiz fala que se encaixa como o calçado se encaixa no pé. E induz o Cláudio a beber. Quando ele bebe, ele vai sentar novamente, o outro fala, eu também quero, daí vai e induz ele também a beber. Ou seja, a pessoa que está sendo induzida a isso, ele não tem mais a razão dele, ele só tem a vontade e a ação, a razão pula, né? Então ele é induzido àquilo. Em Evolução em Dois Mundos, o André Luiz nos fala sobre o vampirismo, né? Ele fala que existem dois tipos de vampiro, um tipo mosca, que vai aqui, vai ali. Bom, esse aqui fuma, eu vou lá porque eu fumo também. Ah, mas ele não bebe, mas aquele bebe, ele vai naquele outro, e fica vagando, ele não fica fixo em nenhum. Mas ele fala que tem um outro tipo de vampiro, que é esse aqui, ó. Mas outros muitos, após se inteirarem dos pontos vulneráveis das suas vítimas, segregam sobre elas determinados produtos, filiados ao quimismo do espírito, a química do espírito, que clandestinamente lhes modificam a essência dos próprios pensamentos. Daí o espírito que é vampiro está modificando essa química, né, dessa pessoa, e ele não fica mais responsável pelos pensamentos dele. Ele domina muito mais fácil a vítima dele, vamos dizer assim. E continua. O obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, igual aquele caso que eu contei que está em Sexo e Destino do Cláudio, absorvendo-lhe as forças psíquicas, situação essa, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Tem mais essa também, né? Às vezes, em uma outra vida, essa pessoa ela está devendo para aquele espírito, e esse espírito vem cobrar, então fica dessa forma também. Existe essa possibilidade. E outras que não, que ele simplesmente quer satisfazer o vício dele, né, que ele está na situação de abstinência lá no plano espiritual, e acontece isso, mas ele absorve a força psíquica da pessoa, e a pessoa já passa a não ser mais dona dos pensamentos dela, das vontades dela, ela começa a agir de acordo com a vontade do espírito. E ele fala aqui que segue também além da morte, nesse caso, o vampirismo vai além da morte física da pessoa. E que condição que essa pessoa vai chegar no plano espiritual? André Luiz começa a nos contar também. Na desencarnação, capítulo 7, lá, Evolução em Dois Mundos. Cargas venenosas, multiformes viciações, ou seja, vários tipos de vícios, com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou aniquilam, impondo-lhe a morte prematura, determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do psicossoma.
O que são esses centros essenciais do psicossoma? São os centros de força que André Luiz nos trouxe, ou os chakras, né? Nossos chakras. Então, ele fala que está degenerando e desajustando esses centros essenciais, notadamente naqueles que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção. Qual que é esse chakra? É o chakra frontal, é ele que controla esses dois. A organização emotiva, que é o chakra coronário, e o sistema hematopoético, que controla fluxo de sangue, parte mais sanguínea, que é o chakra esplênico, é esse que controla isso. Então, veja bem, todos esses chakras chegam em situações precárias no plano espiritual. E ele continua, indescritíveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa. Senhoreiam ou dominam, né, essas mentes torturadas por tempo variável, conforme as atenuantes e agravantes da culpa. Ou seja, se a pessoa tem mais culpa naquele ato, ele vai ficar mais tempo passando por aquilo. Ah, tinha um vampiro lá obsediando ele e tal, talvez ele tenha menos culpa. Porque apesar do vampiro estar lá vampirizando a pessoa, mas não esqueçamos que a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Então, assim, o espírito pode querer, mas a gente pode não querer também. A gente pode resistir a isso, que nós já vamos ver daqui a pouquinho. Bom, então, de acordo com atenuantes aqui e agravantes da culpa, né, ele vai passar mais ou menos tempo nessa situação de loucura, né? Induzindo as autoridades superiores a reinterná-las no plano carnal. São espíritos superiores promovendo o quê? A reencarnação desse espírito. Quais enfermeiros graves em celas físicas de breve duração, para que se reabilitem gradativamente com justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. O que são essas celas físicas de breve duração? São o nosso corpo. Então, o que ele está falando aqui? Esses espíritos viciados, eles têm que consertar de alguma forma esse perispírito, né? Não dá para consertar lá. Ele estragou no corpo, vai ter que consertar no corpo. Então, eles promovem o reencarne dessa pessoa, num tempo breve, pelo que ele fala aqui, duração breve, né? E as pessoas, às vezes, desencarnam numa idade nova. Não vamos generalizar que não é porque desencarnou novo que é por causa disso, né? Mas também tem casos nesse sentido, né? Que ele fala aqui, né? Que são corpos de breve duração. Então, ele tem que ficar vindo, voltando para reparar aquele problema no perispírito. E daí vem com um determinado problema, aí naquele problema, quando está encarnado, ele tem alguma doença, algum câncer, alguma coisa assim, ou tem um problema de estômago, ou tem várias doenças, talvez em função disso, para poder consertar um problema causado no perispírito numa outra vida. O Herculano Pires tem um livro que chama Vampirismo. Ele nos conta lá que é difícil se livrar de vampiro. Não é fácil, não. É muito difícil. Ele fala que os vampiros não largam facilmente as suas vítimas, afastam-se estrategicamente e voltam com mais fúria na primeira oportunidade favorável. É necessário que as vítimas curadas estejam convencidas disso e preparadas para repeli-los em suas investidas manhosas. Às vezes eles se afastam, né? E a pessoa achou que está tudo bem, mas não está tudo bem, aí eles voltam de novo. Mas não foi só Herculano Pires que falou isso, né? Jesus também falou. Tem uma passagem de Jesus, está em Lucas, capítulo 11. Ele fala que quando um espírito impuro é retirado da pessoa, esse espírito fica vagando no deserto, a fim de descansar. Mas não tendo descanso, ele voltava para a casa dele, para o corpo daquela pessoa que ele saiu, né? E encontrando a casa varrida e limpa, ele entrava novamente nessa casa e com ele trazia outros 7 espíritos, e que tornava a situação daquela pessoa muito mais difícil do que era antes. Então, é alguma coisa no gênero. Parou de fumar, parou de beber. Ah, mas, espera aí, se eu tomar um golinho só não vai fazer diferença, não vai ter problema. Ah, um cigarrinho só, que mal vai fazer, eu consigo controlar. Enganam. Tomou um gole, tomou 2, tomou 3, aí desinveste. E parece que a coisa volta com mais força mesmo. E a pessoa para de fumar, de repente resolve voltar a fumar, parece que ele volta muito mais, com muito mais apetite do cigarro, vamos dizer assim. Então, Herculano Pires nos conta isso, e Jesus também. Bom, e no Livro dos Espíritos tem um monte de questão que fala sobre isso. Depois, no final, eu vou deixá-las relacionadas. Quando o vídeo estiver nos canais nossos, aí nas redes sociais, vocês entram no vídeo, param naquela... Aí vocês vão ver as perguntas que tem relação ao vício. Não dá para trazer todas, né? São, acho que, 32, se não me falha a memória, que eu pesquisei. Então, eu selecionei algumas aqui, só 4 para a gente discutir um pouquinho. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, irresistível, não.
porque no meio dessa atmosfera de vício encontras algumas vezes grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. O que acontece? A gente sabe quando, alguns casos, na maioria talvez, quando a gente vai reencarnar, a gente tem o direito de participar do planejamento da nossa vida. E um espírito viciado, de repente ele pede para vir numa atmosfera de vício para ver se ele consegue resistir a essa situação. E muitas vezes consegue, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, os morros do Rio de Janeiro, onde a parte de tráfico lá é bem pesada. Então, a gente vê as crianças que estão naquele ambiente. Alguns são cooptados pelo tráfico, né? E vão trabalhar lá de aviãozinho, acho que chama, sei lá como é que é. Mas outros não, né? Outros conseguem ir para a escola, arrumam um trabalho, se dão bem na vida, crescem, progridem, enquanto que aquele outro amigo dele, que quando criancinha brincava com ele, ia no colégio com ele, foi cooptado pelos traficantes e foi para o lado da droga. Então, essa pessoa que conseguiu resistir, ele pode influenciar algum outro amigo dele também, né? Ó, fulano lá não foi para aquele caminho lá, ele está se dando bem, acho que eu vou por aqui também. Então, é isso, a gente tem que ter a força de resistir. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtudes toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, ele fala que a virtude é toda vez que a gente resiste à má tendência, né? Por exemplo, estou trabalhando, vamos sair do trabalho, vamos fazer um happy hour. Então, todo dia tem happy hour do trabalho, né? Aí, em determinado momento, a pessoa, não, peraí, eu não vou mais do happy hour, porque ele vai chegar bêbado em casa, tomou um monte, a mulher vai ter que aumentar o bafo de bebida dele, é desagradável, né? Mas, em contrapartida, a esposa dele passou o dia inteiro lá cuidando dos filhos, levando para a escola, arrumando casa, fazendo comida. Quer dizer, se ele chegar e pensar um pouquinho, espera um pouquinho, eu estou livre agora, deixa eu ir lá ajudar ela um pouco, né? Pelo menos à noite, ajudar a cuidar das crianças, dar uma mão para ela, aliviar um pouco a carga dela. Isso é uma resistência, né? Uma resistência voluntária, esse arrastamento que ele está tendo de ir beber, já é uma virtude, né? Então, a pessoa, pô, eu gostei daquela bolsa, eu vou roubar ela. Mas, de repente, ele fala, não, peraí, a bolsa da moça ali, coitada, ela tem situação difícil, é difícil comprar outra, tal, não vou... Quer dizer, isso tudo é uma resistência, você está brigando contra o vício, né, para te levar para o outro caminho. Então, isso é uma grande virtude e já é um bom sinal. A questão 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, ele fala que a vontade é a grande comandante, vamos dizer assim. Depois eu vou ler uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida, que ele fala a respeito de vontade. Mas a força de vontade é tudo, né? Às vezes a gente vê muitos drogados, eu internei ele, não deu certo, ele voltou. Ele tem que ter a vontade dele. Se ele não tiver a vontade de parar com aquilo, não adianta, pode internar 10, 15, 20 vezes, vai sair de lá, vai encontrar os amigos de outrora, vai acabar indo para aquele caminho. Quer dizer, ele não tem aquela vontade, ele não tem aquela força de parar. E por que talvez ele não tenha a força de parar? Nessa questão a gente vê. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual, as vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então é aquele, pô, eu não consigo, já tentei não sei quantas vezes, mas eu não consigo. Será que ele não consegue? Falta-lhe a vontade? Ou ele tem prazer em ficar nesse vício ou nessa condição? Às vezes ele tem esse prazer, ele gosta, porque é um espírito inferior, é o que está falando assim, é o que está falando aqui, né? Mas então, assim, a vontade é que manda, a força de vontade, a determinação da pessoa a superar um vício tem que ser muito grande, porque é muito difícil. Muitos acho que já passaram por isso, eu já passei por isso, não é fácil, tem que ter muita determinação e muita força de vontade. É isso que vai mandar no final da história. E o Emmanuel, lá em Pensamento e Vida, ele fala sobre a vontade. Eu resumi aqui, é um texto um pouquinho maior, mas eu peguei alguns pontos assim que eu julguei mais importante. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade.
no porão, ou nas masmorras da criminalidade, é isso. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, e a memória pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, para ter essa harmonia, esse equilíbrio espiritual, tem que ter essa vontade. É muito grande, tem que ter muito grande, muita determinação, não é fácil, mas a gente sempre arruma apoio quando a gente quer fazer isso também. Aí muitos vão falar assim, pô, então peraí, eu não posso beber nada? Jesus Cristo bebia vinho, então eu não posso beber minha cervejinha no final de semana? Aí eu vou falar o que o Nourinho sempre falou aqui, muitas vezes. O Espiritismo não proíbe nada, né? Nada é proibido, mas também a gente aprende que a gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente vai responder pelos nossos atos lá na frente. Toda ação tem uma reação, né? Então, se amanhã nós tivermos algum problema em relação a isso, ao vício, a gente vai ter que reparar de alguma maneira, né? Isso é bom a gente ter bem na consciência. E aí vamos para o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6, capítulo 12. Ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E continua, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí que está o negócio, deixar dominar por alguma delas. Se a pessoa se deixa dominar pelo vício do álcool, da droga ou da bebida, não é mais ele que comanda, né? É a bebida, é a droga. Fora a bebida e droga, vamos pegar um exemplo muito bom. Essa garotada hoje com videogame, né? Isso também é um vício. Tá? A Organização Mundial de Saúde está determinando que isso também é um vício hoje. Muitos adolescentes, outro dia eu vi uma reportagem de um, ele não sai de casa, ele vara a noite jogando, ele não dorme, ele e os amigos dele vararam noite jogando. Ah, tem uma festa em família, ele não quer ir, ele quer ficar jogando, ele quer ficar jogando. Isso é um vício também, né? E com certeza algum espírito que adora vitória, adora conquista, está lá para conquistar a vitória no jogo, essas coisas todas, sabe-se lá, né? Mas é um problema muito grande hoje com o adolescente essa questão. Então, assim, a pessoa não pode deixar o vício dominar ele. Pode beber? Até pode, quem gosta, quiser beber, pode beber. É o que eu falei, Jesus bebia vinho, né? Mas ele não era viciado em vinho, não deixava o vinho dominar ele, era eventualmente numa janta, alguma coisa assim, quando iam comer alguma coisa. Aliás, eu não sei se teve, num jantar mais assim, né? Então, assim, se a gente fizer isso e não deixar essa questão dominar a gente, acho que é tranquilo, não tem problema nenhum. E desde que não haja o abuso também, né? Vamos ao Chico. Chico nos fala assim, o melhor combate à obsessão é o da prática sistemática do bem. Porque o vampirismo é uma obsessão, né? Às vezes leva um certo tempo, até que os obsessores desistam, mas não existe ódio, por mais entranhado que não se submeta ao amor. Os espíritos obsessores acabam desistindo de perseguir a quem não lhes oferece campo para atuação. Então ele fala aqui, muito interessante, não existe ódio, por mais entranhado que não se submeta ao amor. Entranhado é aquele que está bem enraizado, né? E daí tem uma história do Divaldo, quem quiser ver depois, vocês colocam no YouTube, o Máscara de Ferro, Divaldo Franco, aí vocês vão ver a história que ele conta. E tem um obsessor dele, mais de 30 anos, e ficava obsediando ele, dizendo que ia matar ele. É uma desavença dele do ano de 1525, se não me falha a memória. E o espírito falava que ia matar ele, e perseguia ele, mais de 30 anos ali naquela situação. Até que um dia o espírito falou para ele assim, olha, eu vou dar um tempo, eu vou sair, mas ia ficar vigiando ele, né? Mas eu vou me afastar um pouco. Ele falou, puxa vida, até que enfim, né? Enfim, o espírito foi. No dia seguinte ele disse que acordou, tal, mas ele estava sentindo falta de alguma coisa. O que que era? Era do espírito obsessor que ele estava sentindo falta. Ele falou, mas não é possível, eu estou sentindo falta dele e tal. E foi indo, né? Alguns anos mais se passaram, sem o obsessor visitá-lo, lógico. Até que um dia tocou lá na porta lá da Mansão do Caminho, o porteiro chamou ele, uma senhora com uma criança no colo, pedindo para o Divaldo abrigar e acolher aquela criança, porque as duas iam morrer de fome. Elas tomavam sopa de papelão na rua. Ele explica como é que é o processo lá, mas eu também não lembro, né? Mas elas tomavam sopa de papelão. E ele pediu para que ele acolhesse a criança, né? Que ela morreria de fome, mas a criança dela não. E o Divaldo pegou a menininha, embrulhada lá em mantos, levou para um filho dele lá, que é médico, e que cuida da parte médica lá dentro. Ele disse que a hora que ele desembrulhou a criança, foi um negócio assim tremendo, horrível. Porque ele falou que a criança era desnutrida,
subdesenvolvida. Ele falou que ela era feia, muito feia, mas que hoje ela está bonita, ele falou, né? Mas que ela era muito feia. E daí, ele estava olhando ali a criança e toca no ombro dele uma mão. Quando ele vira para olhar, quem que era? O obsessor dele. Falou, pô, mas agora, uma hora dessa, vem o obsessor aqui, né? Aí ele falou para o Divaldo, você vai amar essa coisa? Ele falou, vou amar sim, não é uma coisa, é um ser humano, eu vou amá-la, né? Mas por que você está perguntando isso? Aí o Espírito acaba falando para ele, porque é minha mãe. Esse Espírito ele chamava de máscara de ferro, porque ele não tinha nenhuma afeição, ele não passava nada assim de emoção, de tristeza, de raiva, nada, ele era sempre aquilo lá. Então ele falou que aquela lá era a mãe dele, e aí ele viu que escorreu uma lágrima do olho do obsessor. Ele falou, é sua mãe? Então tá, agora uns beliscões nela, alguma coisa assim, eu vou me vingar, tal. Aí o Espírito falou, não, você não vai fazer isso. Ele falou, é claro que não, eu vou amá-la, né? Aí ele falou, pois se você amá-la, eu vou te perdoar. E aí, né, a menina hoje é crescida, está lá muito bem, tinha um problema com o Divaldo que foi resolvido, ama ele, só vai casar depois que ele desencarnar, segundo ele, né, que ela fala isso, e está assim. Então é o que o Chico fala aqui, né? Não existe ódio, por mais entranhado que seja, que o amor não possa vencer. Então, apesar dos obsessores, a gente tem que pensar às vezes muito nisso. Às vezes a gente fez alguma coisa errada no passado que a gente não se lembra hoje, né? Porque estamos no corpo, não se lembra. Então, a gente tem que, às vezes, orar por eles também. Se, porventura, a gente perceber que tem algum, ou que não perceba, mas que, olha, se tiver algum, peça a oração por ele também, peça para que Deus, que Jesus possa encaminhá-lo também, peça o perdão para ele, porque a gente, é o que eu falei, a gente não sabe se no passado fizemos alguma coisa e que magoou e tornou ele hoje um perseguidor da gente. Então, isso é muito importante. E, assim, né, um obsessor, se você tiver atos bons, ele não vai ficar lá. Né? Ele não vai beber. O que ele vai fazer? Ele vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai ler o Livro dos Espíritos, ele vai ler um livro aqui edificante, ou ele vai lá no centro, vai na igreja. Ele não vai. O obsessor não quer isso, ele vai embora, ele vai cansar, fala, pô, já tentei de tudo, mas não tem jeito, vou procurar outro. Então ele acaba se afastando por causa disso. Mas não podemos esquecer sempre de, é um irmão nosso também, que está nos descaminhos, mas é também, e vale a pena a gente estar orando e pedindo por ele também. É um ato de caridade. Como eu falei, sugestões de leitura, está aqui. São todas essas questões do Livro dos Espíritos só que eu coloquei, são acho que 32. Depois, quando o vídeo estiver no YouTube, ou no Instagram, lá no Face, vocês param aqui no final e vocês anotam ela e lê. Né? São questões rápidas, de fácil entendimento, mas para quem quiser se aprofundar no assunto e entender um pouquinho melhor, é só dar uma lida aqui para completar. Tá bom? Bom, então era isso que eu tinha, gente, obrigado. Vamos passar para a segunda parte dos passes e lá da mesa mediúnica. Obrigado.